Lendas e relatos eu vou contar. Você já ouviu falar da lenda do fantasma da corrente? Muitos acreditam que é apenas uma história inventada para assustar moradores, mas quem já escutou o som metálico ecoando no silêncio da madrugada garante que há algo muito real vagando pelas ruas escuras. Antes mesmo de explicar a origem desse espírito condenado, preciso te contar algo que aconteceu não faz muito tempo. Um grupo de jovens estava voltando de uma festa quando, ao passar pelo velho túnel da cidade, ouviu correntes arrastando atrás deles. Pensaram que era algum morador de rua, até perceberem que o som vinha das paredes. Um dos rapazes jurou ter visto uma figura magra, com ossos aparentes e pulsos acorrentados, saindo da escuridão. Eles correram, claro. Mas o detalhe mais assustador: as marcas das correntes ficaram no chão. A prefeitura tentou limpar no dia seguinte, e não conseguiu. Mas afinal, quem é o fantasma da corrente? E por que ele continua vagando, como se ainda procurasse algo que perdeu enquanto estava vivo? Segundo antigos registros, tudo começou no final do século XIX, quando a cidade ainda crescia entre ruas de terra e prisões improvisadas. Um homem chamado Attilio Werneck, acusado de assassinato, foi condenado à morte antes mesmo de ter a chance de se defender. Ele jurava a inocência, afirmando que nunca colocou as mãos em ninguém. Porém, naquela época, bastava um boato para decidir o destino de alguém. Attilio foi amarrado pelos pulsos e tornozelos com correntes pesadas e deixado dias na cela, sofrendo frio, fome e humilhação. O que ninguém sabia é que o verdadeiro assassino deixou um bilhete anônimo confessando o crime. Só que esse bilhete nunca chegou às mãos das autoridades. O responsável por escondê-lo? Um guarda corrupto chamado Mauro Stein, que queria manter a sentença para agradar pessoas influentes da cidade. Attilio foi executado injustamente, e seus últimos gritos ecoaram pelos corredores da prisão. Testemunhas afirmaram que ele amaldiçoou todos os que o condenaram. E quando seu corpo foi levado, perceberam que as correntes haviam marcado profundamente sua pele, como se tivessem se fundido a ela. É aí que nasce a lenda. Dias depois da execução, o guarda Mauro foi encontrado morto na mesma cela onde Attilio ficou preso. As paredes tinham arranhões profundos, como unhas tentando escapar. O corpo estava caído no chão, com hematomas circulares nos pulsos e tornozelos, exatamente nos mesmos lugares onde Attilio carregava correntes. Desde então, moradores passaram a ver uma figura arrastando metal pelo chão, sempre à noite, sempre em silêncio, até que estivesse perto bastante para alguém ouvir o barulho do ferro raspando na pedra. A pergunta que muitos fazem é: por que o espírito ainda vaga? Segundo os estudiosos do paranormal que analisaram a história, Attilio nunca descansou porque sua inocência não foi provada enquanto vivo. O espírito teria ficado preso num laço de injustiça, condenado a reviver eternamente o sofrimento que sofreu. Mas existe algo ainda mais perturbador. Em 1972, durante a reforma da antiga prisão, trabalhadores encontraram o bilhete original escondido dentro de uma parede falsa. Nele, o assassino descrevia os detalhes do crime, confirmando que Attilio realmente era inocente. Isso deveria libertar o espírito, certo? Mas não libertou. Por quê? Porque a injustiça não foi reparada enquanto ele ainda vivia. O próprio texto dizia: a maldição de uma morte injusta não se desfaz com a verdade tardia. Para muitos, isso explica por que o fantasma da corrente continua aparecendo. Ele não busca vingança, ele busca reconhecimento. Ele quer que todos saibam que não era um assassino,
e que sua alma foi destruída por culpa humana. E o mais assustador, as aparições sempre aumentam em épocas de decisões injustas na cidade. Quando alguém é acusado sem provas, quando uma mentira se espalha rápido demais, quando uma punição é dada antes da investigação, o som das correntes volta a ser ouvido. Como se Atílio respondesse ao desequilíbrio da justiça. Muitos acreditam que ele age para alertar, impedir que outros passem pelo mesmo tormento. Outros acham que ele apenas revive o trauma, condenado a repetir seu destino pela eternidade. Relatos recentes descrevem sua aparência com detalhes. Um homem extremamente magro, quase translúcido, com olhos fundos e vazios. As correntes ainda prendem seus pulsos e tornozelos, mas agora parecem parte do próprio cadáver espiritual. Ele não fala, apenas observa. E quando aparece, sempre tem um motivo. Uma jovem universitária contou que, semanas antes de ser injustamente acusada de roubo na faculdade, viu o fantasma parado na porta de seu quarto. Ele não avançou, não gritou, apenas arrastou lentamente as correntes e sumiu no corredor. Dias depois, sua inocência foi provada graças a uma câmera que ninguém sabia que existia. Ela acredita que foi um aviso, como se Atílio estivesse mostrando que a injustiça bate na porta sem avisar. Se você estiver caminhando sozinho à noite e ouvir o som distante de metal sendo arrastado, lembre-se desta história. Talvez seja apenas algum objeto caindo, ou talvez seja Atílio Werneck, ainda tentando garantir que ninguém mais seja condenado como ele foi. Dizem que, se você olhar diretamente para ele, sentirá um peso enorme nos pulsos e tornozelos, como se estivesse sendo julgado por algo que ainda nem fez. E se esse peso aumentar, significa que ele está tentando mostrar que o equilíbrio entre o certo e o errado está se rompendo novamente. Seja como for, o fantasma da corrente continua presente. Não importa quantos anos passem, ele sempre retorna quando a injustiça toma forma. E o som das correntes nunca erra. Quando você escuta, ele já está perto bastante para ver sua reação. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais mistérios e lendas assustadoras como esta, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Assim você ajuda o canal a crescer e continua recebendo histórias que poucos têm coragem de contar.